Por quê e como criar o seu próprio banco de questões inteligente. A elaboração de avaliações cognitivas que meçam assertivamente o aprendizado dos alunos continua sendo um grande desafio no atual ambiente educacional. E essa dificuldade é amplificada no contexto das metodologias passivas ainda enraizadas no processo de ensino-aprendizado brasileiro. Mas criar um banco de itens inteligente já é um grande passo rumo à mudança necessária deste cenário. Olá, professora. Olá, professor. Seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou o Fernando e aqui você encontra dicas e ferramentas que vão lhe ajudar a colocar as suas aulas nesse novo formato digital. O banco de itens permite que os professores gastem menos tempo na elaboração das avaliações, construindo-as mais assertivamente por causa de terem os itens validados no contexto. E é o que vamos aprender nesta aula. A partir de dicas simples e aplicáveis, você já poderá começar a construir o seu próprio banco de itens inteligentes e melhorar muito a sua rotina pedagógica. E o que é um banco de questões ou de itens? Primeiramente, dizer banco de questões ou de itens refere-se ao mesmo processo. Depende apenas se você trata uma pergunta avaliativa como questão ou como item. Logo, trata-se de um banco de dados composto por questões de múltiplas escolhas e/ou discursivas, padronizado e alinhado com os parâmetros avaliativos da BNCC, da disciplina que você seleciona, do seu contexto educacional local e com os perfis de aprendizado de seus alunos. E este banco, estando bem estruturado, facilita muito a elaboração, aplicação e correção das avaliações dos estudantes. No geral, nos referimos mais diretamente aos testes e às provas. E o que seria um banco de questões inteligente? É a construção dessa ferramenta com parâmetros organizacionais que vão lhe trazer eficiência, diversidade e agilidade na elaboração dos processos avaliativos, isto é, na construção de suas provas, testes, exercícios, etc. Para que seu banco de questões seja eficiente, é preciso que haja a indexação das questões aos objetivos de aprendizagem e do conhecimento, além do controle de repetição destes itens. Você precisa evitar repetir as mesmas questões em um intervalo de tempo pequeno. Você também precisa manter o controle das questões anuladas e das que não surtiram o efeito esperado, e isso para evitar utilizá-las novamente nas mesmas circunstâncias. Quer dizer que seu banco de questões vai viver em constante evolução. Por isso, você precisa periodicamente revisá-lo e reclassificá-lo, reorganizá-lo inclusive quando necessário. Falaremos de alguns aspectos essenciais para revisão mais à frente. Outra questão essencial é sobre a tecnologia. Neste ponto, é importante ressaltar o necessário uso da tecnologia para automatizar o processo. Sem uma ferramenta adequada, esse procedimento pode se tornar moroso e fadado ao desuso. Nesta aula, você verá como fazer isso utilizando uma planilha de cálculo para automatizar grande parte do seu processo. Vamos utilizar o Excel para ser mais preciso. E no treinamento completo do professor da nova era digital, esse processo é realizado com ferramentas online e offline. É preciso automatizar os processos, pois, dessa maneira, seu banco de questões se torna mais eficiente e agregador de valor, tanto no aspecto de economia de tempo quanto no contexto pedagógico. Então vamos ver alguns passos para criar um bom banco de questões inteligente. A primeira coisa é centralizar os itens em uma única estrutura. Procure utilizar o mínimo de ferramentas possíveis. O ideal é uma. Manter vários arquivos espalhados por todo lado é um erro, porque em algum momento você vai se perder nessa organização. E a recuperação e consulta dessas informações ficará comprometida. Então, tendo todos os seus itens em um único aplicativo, vai tornar o processo organizado, otimizado e de rápido acesso. E é claro que você precisa ter o backup dessa estrutura. Outro ponto: crie seu sistema próprio de organização. Crie uma maneira de classificar seus itens que lhe seja clara e intuitiva. Isso vai facilitar a pesquisa dos itens e você encontrará o que precisa mais rapidamente. Automatize o máximo que puder. O quanto menos você precisar digitar ao inserir um novo item, melhor. Reutilize componentes gerais, crie funções que tratam os dados automaticamente, tenha um painel para selecionar temas, eixos, etc. Diversificação. Busque diversificar o mesmo item segundo os vários tipos de aprendizado dos alunos. Isso lhe permitirá aplicar a mesma questão em contextos diferentes sem perder o foco.
Na aula Melhor Estilo de Aprendizado dos Seus Alunos, eu explico algumas dessas principais formas. Este vídeo está aparecendo agora no card e está também na descrição deste vídeo. Tenha questões que sejam atualizadas com a realidade e sejam interessantes para seus alunos. É preciso desenvolver questões que avaliem os alunos com maior precisão, ao mesmo tempo que os estimulem a pensar criticamente. Questões que não façam sentido na cabeça deles não vão estimulá-los a se envolverem com o propósito do aprendizado. Então é preciso que as questões sejam interessantes e desafiadoras na medida correta. Quase sempre que falamos de elaborar questões, pensamos em provas. As provas são alguns dos mais comuns instrumentos de avaliação do aprendizado. Porém, da forma em que são aplicadas hoje, estão em um padrão que intimida a ação dos estudantes. E isso certamente pode inibir o real potencial de expressão de cada um. As provas não são suficientes para uma análise mais aprofundada do aprendizado. Então, quando for criar uma questão para o seu banco de itens, a primeira coisa a se pensar é que este item não será aplicado apenas em uma prova. Existem outros instrumentos de avaliação ao dispor dos professores. Aplique as metodologias ativas em suas avaliações. Por exemplo, se você trabalha com os assuntos em dupla ou no aprendizado baseado em projetos, pense em formas de incluir essas mesmas dinâmicas na sua avaliação. Na aula Principais Metodologias Ativas, eu falo sobre algumas das mais aplicáveis. E um bom banco de itens requer questões que sejam bem elaboradas. Aqui vamos ver algumas dicas para a construção dessas questões inteligentes. Primeiro, tenha claro o que você quer avaliar com essa questão. Um de seus principais objetivos deve girar em torno de analisar o desempenho individual dos estudantes, verificar se estão atingindo o nível esperado e ajustar os métodos para alinhar o caminho daqueles que se encontram fora de rumo e aperfeiçoar os resultados dos que estão seguindo bem. Tenha então claramente o que cada questão avalia, tanto no objetivo geral quanto no específico. 2. Tenha também definido quais modelos metodológicos vai usar. Dependendo dos objetivos das avaliações traçadas, é preciso ver quais metodologias se encaixam melhor com a sua proposta de ensino. Novamente, é importante conhecer o melhor estilo de aprendizado de cada aluno para aumentar as suas chances no sucesso e aplicabilidade das avaliações. Pois, a construção de uma questão que seja mais apropriada para cada aluno vai depender se ele tem seu perfil visual, auditivo ou sinestésico, além de qual tipo de inteligência lhe é mais destacada. Questões discursivas, por exemplo, fazem mais sentido se o objetivo for avaliar os alunos a partir de seu pensamento crítico e de sua capacidade de argumentação. Já as questões objetivas, como as de múltipla escolha, por exemplo, normalmente são utilizadas para avaliar os conhecimentos de nível conceitual e factual. 3. Utilize informações trabalhadas durante as aulas. Um erro comum de muitos professores é elaborarem suas questões de modo que nada se assemelhem às atividades desenvolvidas durante as aulas, mesmo que o tema das questões seja o mesmo. A divergência de conteúdo pode confundir a maioria dos alunos e não conseguirem então fazer a ligação do que aprenderam com o que estão resolvendo. O intuito de uma avaliação é de validar ao mesmo tempo que ajuda a reforçar o que o aluno aprendeu. Então, enquadre suas questões sempre com o conteúdo com o qual o aluno já está familiarizado. Isto é, você precisa lhe dar o contexto correto para que ele possa emergir em uma questão. 4. Defina pesos. Você pode, e eu recomendo, que mescle questões mais gerais, aquelas de simples assimilação, com questões que requerem maior senso crítico por parte do aluno. Isto é, aquelas questões em que precisa praticar o pensamento lógico para poder respondê-las. Então, atribua pesos diferentes para essas questões, colocando os maiores naquelas em que o aluno precisa expressar-se com mais detalhes. Isso os fará dedicar um pouco mais às questões. 5. Busque exemplos de avaliações. Se você fizer pesquisas constantes, vai encontrar vários exemplos de avaliações de outros professores, que poderão lhe ajudar a ter suas ideias de conteúdo amplificadas, consequentemente, enriquecendo seu repertório. 6. A qualidade estrutural. Por fim, a qualidade das suas questões deve ser norteada pelos seguintes arquétipos: contexto, problematização, chamada para ação e grade de correção. Vamos entender um pouco sobre cada um. O contexto. Esse tem a função de direcionar o aluno para o assunto em foco.
Precisa ser um texto bem redigido ou qualquer material didático de apoio, como gráfico, tabelas, fotos, etc., que reflita bem o tema abordado. O contexto vai nortear o aluno, fazendo-o resgatar na memória os assuntos assimilados durante as aulas. Por isso, deve estar numa sequência que faça sentido para o aluno. Problematização é a apresentação de uma situação-problema envolvendo o contexto apresentado, que se configure como um desafio para o aluno, instigando-o a pensar sobre uma solução e buscar executá-la mediante a chamada para ação. Chamada para ação é uma instrução clara e objetiva, solicitando que o aluno haja em busca de uma resposta para a problematização apresentada. Essa instrução deve fazer vínculo com o contexto e todas as suas possíveis soluções para o problema apresentado, evitando assim respostas desconexas e rasas. Grade de correção. Nessa parte, o professor insere os componentes que serão avaliados na resposta do aluno. Se for uma questão dissertativa, caso o aluno não consiga se expressar corretamente, quais componentes que podem ser avaliados, isto é, pontuados, dentro do contexto da resposta. E se for, por exemplo, uma questão objetiva, então na grade de correção deve conter a resposta correta e as respostas erradas. Feito isso, seus itens também devem estar enquadrados em algum conceito dos tipos de avaliações, como, por exemplo, avaliação diagnóstica, formativa, somativa, comparativa, etc. Vamos ver em uma outra aula com mais detalhes sobre esses tipos de avaliações. E aproveito para te lembrar de se inscrever e ativar as notificações para ser avisado assim que essas aulas forem ao ar. Revisão dos itens. Embora seu banco de itens já tenha sido criado, seguindo esses parâmetros, não significa que ele poderá ser utilizado em qualquer circunstância da mesma maneira. Por isso, você precisa executar a revisão periódica para manter a contemporaneidade e a qualidade. Existem diferentes tipos de revisão, mas as mais comuns são a validação metodológica. Você confirma qual metodologia ativa está sendo mais eficaz com qual determinado modelo de exercício. E conforme o perfil de aprendizado do seu aluno, você vai ajustando e diversificando para cada realidade. Revisão linguística. É preciso ter a certeza do que o que está escrito passa a mensagem de forma clara e objetiva, fazendo com que o aluno entenda o propósito dela. Dependendo de cada particularidade regional, é interessante agregar conectores linguísticos locais para facilitar a compreensão textual. Atratividade do conteúdo. O conteúdo precisa ser atrativo para chamar a atenção do aluno. Aqui você deve utilizar recursos digitais e elementos que façam parte da vida dos seus alunos. Conteúdos aleatórios ou abstratos demais não são interessantes. Procure sempre ligar o que está ensinando ao cotidiano de seus alunos. Fazendo assim, você garante a qualidade das questões e a padronização metodológica, além de maior assertividade na avaliação do aprendizado de seus alunos. Por isso, apenas questões validadas devem fazer oficialmente parte do seu banco de itens. Então, entendida a importância e os benefícios de se ter um banco de itens bem elaborado, precisamos de uma ferramenta para registrá-lo. Então, vamos ver como fazer isso com um aplicativo simples via Excel. Então, assim, depois que você terminou de baixar a sua planilha, a primeira coisa a se fazer é clicar nesse botão aqui para habilitar a edição. Se ele exibir essa segunda mensagem aqui de risco de segurança, basta fazer o seguinte: você fecha o seu arquivo, vá até onde seu arquivo está salvo, clica com o botão direito sobre ele, escolha a opção Propriedades, e aqui lá no final vai estar escrito Segurança, com um texto dizendo que este arquivo veio de outro computador, por isso ele pode ser perigoso. Basta clicar nessa opção Desbloquear, Aplicar e OK. Você já pode abrir seu arquivo novamente. Então agora você precisa clicar para habilitar o conteúdo e então sua planilha está pronta para uso. Este é o dashboard onde vai exibir o resumo das suas questões. Na parte esquerda superior nós temos o botão Novo Item, que é para você cadastrar o seu novo item no banco de dados. E aqui ele será listado da seguinte maneira: o número da questão, conforme você for inserindo questões, o tipo da questão, se vai ser dissertativa ou objetiva, e um breve resumo da qualificação dessa questão para facilitar a sua busca.
como etapa de ensino, ano, faixa, componente e período. A coluna status vai servir para classificar a sua questão, nós vamos ver daqui a pouco. Na coluna observação é para você inserir alguma observação pertinente. Aqui acima nós temos o quantitativo das discursivas e das objetivas, conforme você for cadastrando, vai exibir esse somatório e o total de questões no seu banco de itens. Um pouco mais à direita, você vai encontrar 3 botões que são para referências da BNCC. Temos a referência da educação infantil, ensino fundamental e médio. Então, digamos que você queira consultar uma habilidade da BNCC da educação infantil. Você clica no botão, será direcionado então para uma planilha resumo da BNCC, onde você encontrará todos os itens relacionados a essa etapa de ensino, somente para consulta realmente. Para retornar, você clica no botão Dashboard aqui em cima. O mesmo para o ensino fundamental. Quando você percorrer, você vai ver que todos os componentes estão aqui. Para retornar, clicamos no Dashboard. E ensino médio. A mesma coisa, todos os componentes listados. Então, para criar o seu primeiro item, você deve vir no botão Novo Item e clicar. Vai ser gerado para você um pequeno formulário onde você vai registrar o seu item. Após a mensagem de OK, você clica no OK e aqui temos o geral, onde você vai cadastrar o seu item, botão de dashboard para retornarmos, o status da sua questão, conforme você avaliar depois de cadastrá-la, e um quadro para anotações gerais. Logo abaixo tem aqui uma referência caso você observe algum problema ou de falta de algum item. Basta clicar aqui e preencher o formulário, que eu vou ler e logo lhe retornar. Então, no nosso cabeçalho, a primeira coisa é você selecionar aqui se a questão que você está cadastrando vai ser discursiva ou objetiva. Clicando sobre a célula, vai exibir para você as opções, então é só selecionar. Aqui vai estar numerado para você qual questão que está sendo criada. Na etapa de ensino, basta clicar aqui e selecionar qual etapa que você está lecionando. Você precisa selecionar a etapa de ensino para que as outras opções aqui apareçam para você poder selecionar. Observe que eu estou clicando aqui e não está sendo exibido, porque elas são condicionadas à etapa de ensino. Vou selecionar aqui, por exemplo, educação infantil. O período, você pode selecionar do primeiro ao quarto bimestre. Ano faixa, pela etapa de ensino, vão se exibir as opções referentes. Nesse caso, eu vou selecionar aqui crianças bem pequenas. O componente, vou selecionar espaço e tempos. E aqui a referência da BNCC. Para cada questão que você cadastrar no seu banco de itens, você pode fazer referência de até 5 habilidades da BNCC. Essas habilidades você vai consultar na planilha da BNCC externamente ou por meio daqueles links no nosso dashboard. O tipo de avaliação, se diagnóstica, formativa, somativa ou comparativas. Teremos uma aula sobre esses tipos de avaliações. E o tipo de aprendizado. Aqui você pode marcar até 3 tipos de aprendizado. Se é visual, auditivo, sinestésico. Temos uma aula no canal sobre esses tipos de aprendizado. Aqui no contexto, você vai inserir o contexto da sua questão. Na problematização, o campo chamada para ação. E por último, a grade de correção. Quando você vai acessar, vai ver que existem uns textos aqui apenas para auxiliar. Para inserir, basta clicar aqui dentro, selecionar o texto e apagá-lo e começar a digitar. No quadro ao lado, dando clique duplo, apagar o texto que está aqui e começar a digitar as suas anotações. Logo acima, no campo status da questão, você pode selecionar entre validada, pendente e anulada. Se uma questão que você criou foi validada, foi bem aceita e atingiu o propósito para a qual foi criada, é uma questão validada. Pendente é aquela que você ainda tem que fazer alguns ajustes e anulada são as questões por algum motivo você viu que não funcionam adequadamente e você anulou.
Vou marcar aqui como validada. Após inserida a sua questão, você pode voltar ao dashboard e observe que o seu primeiro item foi registrado, com o resumo dos conteúdos que estão lá no item, o status de validado. Aqui na observação, se você quiser inserir alguma coisa, basta digitar. E aqui acima foi registrada então a sua primeira questão discursiva e o total. Para voltar nessa questão, na coluna à esquerda vai aparecer o botão acessar. Clicando sobre ele, você retorna no seu item cadastrado. Então, para cadastrar um novo item, nós clicamos novamente no botão novo item. Ok, inserimos os registros. Aqui só para exemplificar, vou selecionar outra etapa de ensino, no caso ensino fundamental. E no ano faixa vai estar listada agora as opções referentes ao ensino fundamental. A mesma coisa nos componentes. O período permanece dos 4 bimestres e as referências da BNCC também estão relacionadas ao ensino fundamental. Tipo de avaliação e tipo de aprendizado mantém-se igual. Aqui em cima agora estamos na questão 2. Este campo em branco, você pode inserir algum texto ou deixar em branco. A situação para essa questão, eu vou mantê-la como pendente. Ainda preciso fazer alguns ajustes, retornando ao dashboard. Note então agora que nós temos 2 registros, com uma questão validada e uma pendente para análise. Para acessar essa questão pendente, no menu esquerda, botão acessar, clicar, retornamos nela. Observe que as duas questões que criamos são discursivas. Aqui em cima então nós temos o total de 2 discursivas e nenhuma objetiva. Vou cadastrar agora mais uma, apenas para que seja objetiva. Clicar em novo item, ok. Aqui só vou trocar para objetiva, status pendente e retornar para o dashboard. Então agora nós temos uma questão objetiva, ela foi contabilizada e no total nós temos 3 questões. Note que os campos de referência aqui estão em brancos, porque eu não preenchi lá no item. Então é importante que sempre que você estiver fazendo o registro de um item, preencha todo o cabeçalho, para quando estiver aqui no menu principal, estiver no dashboard, você tenha a referência daquela questão. Assim você pode registrar todas as suas questões indefinidamente repetindo este processo. Esta é uma planilha simples apenas para lhe ajudar a começar na organização, caso você ainda não tenha um banco de itens organizado. Nas nossas próximas aulas, começaremos a ver ferramentas um pouco mais elaboradas. Então aproveito para lhe convidar a se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, ativar as notificações para ser avisado quando essas aulas forem ao ar. E se você já é inscrito, não deixe de comentar, e caso tenha gostado da aula, deixe seu like e compartilhe. Grande abraço e até nossa próxima aula.